E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show nessa série Bright Talk em parceria com a Akamai. Eu sou Igor Lopes, a gente tem falado aqui sobre tecnologia aplicada a negócios. E aqui ao meu lado, ao meu lado não, na ponta da mesa, tem o Leandro Martins, que é Senior Solutions Engineer da Akamai, parceirão nosso aí, que voltou, né, para essa série de gravações depois de muito tempo. Exato, Igor. É um prazer sempre estar aqui. Maior saudade, senti de participar dos eventos aqui, ainda com um pessoal tão qualificado, né? E tantos talentos aqui na mesa. Então, excelente estar aqui de volta. Não, e na última edição, na semana passada, né, no episódio de semana passada, a gente trouxe duas empresas do mercado financeiro. Foi muito legal ouvir deles ali como que eles têm utilizado tecnologia para poder gerar benefícios para o negócio, né? O caso do Jeito é muito bacana, né? Porque é a inclusão digital na veia, né? Exatamente, né? Totalmente social, totalmente, enfim, alinhado, acho que, a necessidades do Brasil, né? Uhum. Então, foi bem interessante mesmo. Então, se você não assistiu, fica aí o convite, ó, o link tá aqui embaixo, né, na playlist do podcast. E também tem umas outras conversas muito legais ali, principalmente sobre como o CISO tem que trabalhar, ou o CTO tem que trabalhar para conseguir mais dinheiro do board. Exato. É isso que todo mundo quer, né? Boa. Agora, a nossa conversa é com a empresa do varejo, né? Empresa de infraestrutura do varejo. Então, a gente tem aqui 3 convidados, né? Deixa eu apresentar o pessoal. Aqui ao meu lado tem o Daniel Vidotti, que é diretor executivo em tecnologia e operações da Infracommerce. Prazer ter você conosco mais uma vez. Igualmente, Igor. Prazer nosso. Boa. Cláudio Alves, diretor de Enterprise da Lynx. Também prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Um orgulho estar aqui com essas pessoas. E o Fábio Schmidt, que é co-founder VP of Solution Engineering da Vetex. Também prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Obrigado aí. Espero ajudar o pessoal com alguns insights. Acho que obrigado aí todos pela companhia aí nessa. Legal. É legal que quando a gente estava ali antes de gravar, todo mundo já se conhece, é vizinho, um da carona do outro, já trabalha junto, é uma beleza. Vizinho os dois aqui, né, cara? É fácil. Boa. E muita gente que assiste também, muito provavelmente, vai reconhecer você de algum lugar do mercado, né? Porque essa dança das cadeiras que sempre acontece também. Bom, pessoal, falando um pouco de tecnologia, né? Primeiro, acho que talvez falando um pouco de cada uma das empresas, né? Se a gente falar de infracommerce, como que vocês se posicionam? Cara, hoje a gente é basicamente uma empresa que fornece full commerce para grandes marcas e para B2B, né? E a gente tem um viés de log também, oferecendo fulfillment para algumas empresas que estão em crescimento, como Dux Nutrition, por exemplo, a gente faz 100% fulfillment do B2C deles. Então, basicamente, é uma empresa de full commerce hoje. Vetex é, por exemplo, o nosso maior aliado, então, assim, 100% das lojas que a gente opera no Brasil é Vetex. Legal. E 90% do que a gente faz na América Latina, Vetex também, né? Então, a gente entra numa camada de serviço. Uhum. Menos tecnologia, mais serviço. Sim. Mas basicamente uma empresa que tem um volume grande de entregas, mas não o suficiente para ter uma estrutura própria, um CD próprio. Também. Junta ali e consegue fazer uma operação que acaba sendo mais barata que você divide custo. Exatamente, é isso. Perfeito. Se a gente fala de Lynx, Cláudio, tem a notícia recente aí, né, da aquisição da TOTS, mas a gente não pode comentar muito sobre isso ainda. Não, de qualquer forma, deixa a vida te levar, mas enquanto o CAD não resolve a vida deles, você está ali na Lynx, né, assumindo nessa função de diretor de Enterprise. Como que a Lynx tem se posicionado no mercado hoje? Bom, então, a Lynx é uma empresa de quase 40 anos, né, no mercado do varejo. Começou no varejo físico e evoluiu em suas soluções. A gente brinca que você acorda, vai numa padaria, você encontra a Lynx, você vai levar seu filho para a escola, pode ser que nessa escola esteja usando uma solução Lynx, para abastecer no posto, você vai abastecer com um cliente provavelmente que 100% de posto, né, cara? Lynx, tem que levar o carro para revisão, né? Você vai deixar numa concessionária provavelmente a solução Lynx e vai almoçar, né? Na hora do almoço, no shopping, seja na praça de alimentação ou passando numa loja. Então, todo esse contexto, né, toda essa experiência, você convive no dia a dia com Lynx. É muito comum, né, os amigos, pô, eu recebi um ticket, estava Lynx, né, ali no cupom fiscal, e é isso. Esse é o nosso contexto, esse é o nosso cenário, seja no varejo físico ou mesmo no varejo digital. Eu venho falando para o Fábio, né, como vizinhos ali na academia de manhã, vamos se aproximar. Antes, principalmente Enterprise, né, que pega esse perfil de clientes como Infracommerce, que o Vidotti não falou, mas usa a nossa solução também, é um cliente nosso. A gente tem, a cada dia, se aproximado desses parceiros, né? E Vetex também é um grande parceiro nosso. Então, temos muitos clientes em comum. Perfeito. E eu recebi um e-mail ontem, inclusive, uma nota fiscal eletrônica Lynx, estava lá. Tá vendo? Mas eu acho que a diferença também é assim, né? Lynx, muita gente já viu o nome ali, fica até talvez perguntando o que é isso e tal, né? Talvez até faça uma associação ali nas notas fiscais e tal. Mas tanto Infracommerce quanto Vetex são empresas de bastidor, né? Que as pessoas
não conhecem pelo nome. E aí conta para o pessoal um pouquinho da VTEX. Bom, Claro. quem é da área conhece muito o VTEX Day, né, que acabou virando um evento super gigante para a área aqui no mercado, mas para quem... O VTEX Day é um resumo do que é a VTEX para o mercado, que é a força de um ecossistema, não é só uma empresa de software em si, né? A empresa de 25 anos já, uma empresa global, aberta na Bolsa de Nova York desde 2021. Só o começo ali daquela abertura para validar na nossa expansão global, aquele foi um passo muito importante. A gente se posiciona como a espinha dorsal do varejo, né? Então, seja qualquer canal, conectar o produto ao cliente. A VTEX se posiciona dessa maneira para mercados B2C, quem tem modelos omnichannel, né? Integração de loja física, online. Modelo B2B, que é um que nos últimos 3 anos a gente está acelerando bastante e esse mercado também está se digitalizando. E Retail Media, que é uma outra aposta que a gente fez o ano passado. Inclusive, adquirimos uma empresa aqui do Brasil chamada Newtail. E a gente quer atender desde a jornada de venda inicial até cheguei aí qual é o melhor estoque, qual é o melhor lugar para distribuir esse produto. Está na loja, está no estoque em Extrema, está no estoque lá no Sul, onde que está a VTEX resolver isso para os nossos clientes, seja no online, seja no físico também, tá? E só uma dica, viagem com o Mariano. Vale a pena. Vale a pena. Depois te conto. E, Leandro, falando um pouquinho de Akamai, né? Acho que todos os últimos episódios a gente falou um pouquinho sobre Akamai, mas dentro desse contexto de varejo, vocês também têm muitas soluções. Sim, a gente tem muita coisa para entregar para o varejo, né? Adicionar como benefício ali, ou viabilização, né, dos negócios na parte digital, tanto do aspecto de segurança, quanto também de entrega de conteúdo, né? A Akamai, ao longo dos anos, a gente desenvolveu muita coisa legal acontecendo, que a gente consegue trazer para os nossos clientes e para o mercado, como, enfim, soluções de segurança para AI, soluções de segurança para APIs, que é extremamente importante aqui, né, para o mercado dos nossos 3 amigos aqui, né, e muitas outras soluções. Então... Boa. Eu acho que assim, uma coisa que é comum a todos vocês, né? Vocês são responsáveis pela infraestrutura de vocês mesmos e de todos os clientes. Então, é uma responsabilidade gigante, né? De infra, de segurança, e de tudo aquilo que cabe a vocês entregar. Como que vocês lidam com isso? Assim, se a gente fica brincando aqui que o trabalho do CTO é um trabalho pesado, quando ele está resolvendo o problema de uma só empresa, imagina como é a vida de vocês que são responsáveis pelo bom funcionamento de 800, 1.000, milhares de empresas. Né? Como é a vida do CTO hoje? Como é a vida do cara que cuida de infra hoje? Assim? Como que vocês conseguem tá dentro de tudo que está acontecendo, né, e trazer isso como resultado para o negócio? Cara, você começa sempre pelo time, né? Eu acho que, por mais que a gente fale aqui um pouco do que a gente estava falando até nos bastidores, você precisa ter um time muito bom e que consiga te apoiar no que está vindo novidade. E quando a gente, acho que né, tanto o Carlos quanto o Fábio tem o mesmo problema, quando a gente lida com muitas marcas e são marcas globais, cara, você vai falar com o CISO da Hugo Boss que está na Alemanha, você vai falar com... Então, assim, a complexidade ela aumenta muito mais, porque tipo, não é só um problema que você tem que resolver interno, você também tem que passar transparência para o teu cliente, para a tua marca, que você está 100% aderente às melhores práticas do mercado. Né? Acho que um ponto que o Vidotti trouxe é fato, né? Eu estou do lado de cá, né, como fornecedor, e essa semana mesmo a gente está passando uma marca que está inaugurando a operação no Brasil nos próximos dias, amanhã, efetivamente, o cuidado e investimento que eles fazem, né, trazendo uma empresa de fora, de cybersecurity, para validar toda a segurança, e que no varejo brasileiro você encontra em algumas empresas, mas não é a realidade de todas, né? E aí é o nosso papel aqui de prover esse serviço, mesmo sabendo que o cliente do outro lado não tem tanta preocupação com isso, né? Mas a gente sabe o impacto disso para a marca, para a operação, e ainda mais numa operação de franquias, né? Porque quando você fala da marca, ok, ela tem uma estrutura, ela tem
um background e tem uma retaguarda por trás. Agora, você vai para o franqueado, né, e que está lá, está expondo a marca no sentido. Então, a gente faz esse papel e ajuda bastante e leva esse know-how para o varejista. Perfeito. Caso de vocês, como é que vocês olham? Desde sempre, segurança foi algo... A VTEX é PCI DSS desde 2012. É a única plataforma de e-commerce global que tem essa certificação para fazer tokenização, armazenamento de cartão de crédito, por exemplo. Por isso que a gente tem o nosso modelo de checkout com recuperar o cartão, modelos de assinatura, habilita outras coisas. Nos últimos 10 anos, naturalmente a empresa amadureceu muito, né? Tanto que a gente já tem SOC, já tem 27001, etc. Várias certificações diria que é o básico do jogo. E o que a gente se propõe, principalmente para que a gente caracteriza os bold CEOs e CIOs, a VTEX tem mais de 2.500 clientes espalhados pelo mundo. A quantidade, a gente estava comentando antes, a quantidade de tentativas e ataques que a gente tem, naturalmente vai ser muito maior do que se você estiver isolado numa infraestrutura só sua, certo? A gente está muito mais exposto. Naturalmente, a gente tem muito maior aprendizado. Todo mundo corre o risco? Corre o risco. Se alguém falar para você que é 100% seguro, desconfia. Mas as lições e boas práticas e tomar porrada mesmo, a gente toma no dia a dia. E o nosso time de segurança, o nosso time de engenharia investe muito nas melhores práticas. Muitas vezes é coisa que não é AI, não é a palavra sexy ali, comercial, marketing, mas muitas vezes eu vou para reunião com clientes que ele tem infraestrutura própria e ele fala, a VTEX é caro. Eu falei, tá, beleza, então vamos colocar aí, você está me comparando só com o custo de infraestrutura. E seu time de segurança? Aí já, esse investimento que a VTEX faz, se você for fazer aí dentro da tua casa, coloca na conta, você vai ver que a gente é de graça para você. Então, é assim que a gente lida com isso. Naturalmente, tem legislações na Europa lá, a gente tem infraestrutura de base de cliente que fica na nossa região da AWS lá na Irlanda, por exemplo, entendeu? Para estar em compliance com LGPD e etc. Então, GDBR, a gente... lá GDBR, aqui no Brasil é LGPD, né? Então, a gente, com tudo isso, já está preparado para esses clientes enterprise estarem... Ok, na VTEX eu já consigo isso por um preço bem mais barato e para alguém que está olhando coisas que eu nem imagino que existe. Acho que é assim que a gente vê segurança lá dentro. Boa, e no caso da Kamai, assim, as vantagens e desvantagens também, né, de ter esse tamanho. 30% de todo o tráfego global passa por alguma coisa da Kamai, significa que vocês também têm uma visão gigante de tudo que está acontecendo. Exatamente, a gente tem um bom sample de tudo, né, que está acontecendo no planeta, né, e, puxa, uma coisa interessante aqui ouvindo, né, os meus amigos aqui, que como plataformas, né, a gente tem eu acho que esses desafios também, eles retroalimentam para que a gente forçosamente, quer sim, né? A gente evolua e consiga oferecer mais resiliência para os nossos clientes, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Não só saber ouvir os nossos clientes, mas propor e trazer o agregado, né, de conhecimento e experiência que a gente tem, cada um nas suas áreas, né, para a mesa e com benefício para o nosso cliente, né? Então, acho isso como plataforma, isso a gente vive muito na Kamai, né? Em termos de solução, a gente tem que estar na frente, a gente é forçado a estar, né, à frente tecnologicamente, como viabilização do negócio, né? Eu acho que isso é uma realidade aqui para todos, né? Exato. Queria voltar nesse ponto que você falou, Vidotti, de equipe, né? Que eu acho que é uma coisa curiosa, você comentou comigo quando a gente estava fazendo alinhamento, que você tem privilegiado poucos e bons, né? Buscar as moscas brancas no mercado aí, mas, pô, todo mundo está buscando essas moscas brancas, né? E aí é complicado conseguir trazer. Qual que está sendo a questão aí? Como que você está conseguindo levar o pessoal? Bom, primeiro... E também como que equipes mais enxutas estão te trazendo resultado? Então, primeiro assim, é um paradigma isso, é um negócio, porque
com qualquer... E eu imagino que todo mundo aqui tem o mesmo problema. Vou subir uma nova feature, cara, preciso ter um squad novo, preciso... E o squad parece que já nasce com um padrão, né? Tem que ter um PM, tem que ter o QA, tem que ter 3 devs, 3 engenheiros e tal. E às vezes, cara, você tem aquele dev, aquele engenheiro que hoje aprendeu a trabalhar com IA, putz, mete Copilot, mete cursor. Cara, o cara te entrega o que um engenheiro normal faria em um mês e meio, ele te entrega em um dia. Daí você fala, daí você fica, cara, como é que eu consigo fazer isso para todo mundo? Você não consegue. Assim, cara, a gente tá discutindo muito lá com o time de desenvolvimento, como é que eu melhoro. Cara, todos os engenheiros usarem... Cara, você não consegue. É justamente a mosca branca. E, cara, a mosca branca a gente está competindo com as empresas lá fora, que pagam em dólar, e agora, pós-pandemia, para a área de engenharia, está 100% remoto. Né? Então, algumas empresas, né, tirando a área de tecnologia, a gente voltou para o presencial, tecnologia você não consegue fazer isso. Se você faz isso, você perde a galera boa. Então, assim... você tem que dar esses benefícios e, cara, você vai ter que pagar mais. E daí, como é que você mensura isso? É nas entregas, entendeu? É acompanhando as entregas, mas é difícil, Igor, você ter um time só com mosca branca. Você não consegue, você vai ter que mesclar. Sim. Entendeu? E daí... como você faz com que essa mescla seja cada vez melhor, né? Subindo a régua o tempo todo. Cara, daí, infelizmente, no caso do Brasil, você tem que ir para as universidades federais, que é onde, cara, assim, tirando raras exceções, é onde você consegue mesclando e você eleva o nível do time. Então, assim, quanto mais você vai... Puta, cara, a gente fazia muito isso em Centauro, Tokstok, a Infracommerce, a gente ainda não teve esse tempo de fazer esse trabalho, mas aqui eu acredito muito que cara, você traz o moleque, você traz o trainee, você bota esse cara fazendo um pair programming com um arquiteto, com um cara que daí você sobe a tua regra inteira. Se você só traz time de engenharia padrão, cara, você não consegue fazer isso. Dia desses eu estava aqui com o Bruno Perobon, e ele é um gênio, né? Ele estava falando como que ele estava conseguindo fazer isso, assim. Ele estava exatamente investindo em universidades, principalmente lá em Uberlândia, e pegando ali os principais nomes, as pessoas que ele estava vendo, e, cara, pagando salário para o cara estudar. E participando de hackathon global, porque aí você nivela globalmente esse cara também. E dessa forma ele estava conseguindo criar moscas brancas, né? Porque daí você paga menos. Fabriquinha de mosca branca. A gente tem uma associação com a Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas. Cara, tá longe pra caramba de tudo. Mano, é onde a gente consegue começar a trazer gente interessada e que tem um outro nível. E não adianta, cara. Universidade Federal, puta, é outro esquema. As pessoas são mais preparadas. Como que vocês têm feito para trazer... Porque, assim, uma coisa que a gente até trabalhou aqui na Camai, né, no começo, assim, a questão da marca mesmo empregadora. Né? O fato de a Camai ser uma empresa gigante, mas que as pessoas, às vezes, não reconheçam pelo nome, fazia com que muita gente preferisse aquela empresa mais sexy, mais cool. Sim, exatamente, com o nome mais... Era uma das questões, assim, como levar bons talentos para a Camai. Né? E vocês também, como vocês lá eu posso citar, acho que uma coisa que a gente vem fazendo bem é isso, desde 2018, a gente tem escritório em João Pessoa, aliança com a Faculdade de Campina Grande, espetacular a faculdade. Talentos de engenharia incríveis que trabalham no escritório de lá, e a pessoa continua trabalhando lá, entendeu? A maioria do time de engenharia atualmente é remoto. Antes trabalhava bastante gente junta no escritório do Rio. E para segurar o talento que estava indo para a Europa, a gente abriu escritório em Portugal. Eu não quero mais morar no Rio, tinha um monte de engenheiro nosso que morava no Rio. Não quero mais morar no Rio, quero sair, quero morar fora. Não, mora fora pela Vetex, vai lá morar em Portugal, escritório grande lá, deve ter mais de 70 pessoas lá, de engenharia. Então a gente acertou muito bem esse modelo de renovação de time do lado de tech. Falando do lado de growth aqui, que é onde eu tô, tem um programa de Digital Commerce Specialist, um DCX, que é basicamente um programa de trainee, porque você não tem faculdade de varejo e varejo digital, né? Não tem isso. Não existe isso. A gente construiu o programa, a pessoa entra, tem várias regras para poder entrar dentro do programa. Depois ela fica 1 ano e meio fazendo rotation dentro da Vetex, em várias áreas, desde a área de suporte, área de vendas, etc. E aprende sobre varejo
e aprende sobre tecnologia. E nos últimos 3 anos, a gente investiu muito em transformar todo mundo da empresa em técnico. Então, uma pessoa que era gerente de conta, ela é uma pessoa comercial, uma pessoa de marketing, ela tinha que saber abrir o Postman e abrir uma API. Ô, louco. E tinha prova. Caralho. E tem certificação para isso. Meu Para Deus. quê? Para daí a pessoa, quando no mundo das discussões, ela vai ter mais profundidade na hora de discutir. Ela não precisa ser super dev, mas ela tem que pelo menos ter conceitos de o que é uma API, como que isso funciona, para depois vender a VTEX de uma maneira mais sólida e não só abrir um PPT, entendeu? Então, acho que isso a gente vem fazendo bem, vem conseguindo talentos incríveis. Vários deles, por exemplo, estão trabalhando no escritório lá de Nova York, que é um pouco do que esse pessoal quer, viver experiências fora, né? Então, a gente consegue abrir isso e pegar essas moscas brancas, que às vezes vêm de faculdade de direito, mas durante esse 1 ano e meio sabe implementar uma loja, sabe codar, e essa mudança acho que é fundamental para criar solidez para o futuro, ter pessoas técnicas que com isso de negócio é uma casadinha muito poderosa. Sim. Do nosso lado aqui, acho que um ponto que o Fábio falou, assim, o mosca branca é aquilo, todo mundo quer. Né? Então, o que a gente passou a investir é na capacitação. Na capacitação desde o profissional lá do dev, mas mais que isso na liderança, né? Porque é muito comum, no passado, a gente cobrava muito, só que estava muito nos níveis acima, né? Todo esse investimento de gestão, né? De capacitação, e hoje a gente desceu todo esse investimento para todos os níveis, né? Então, a gente vem formando muito dentro de casa. O que eu não consigo, que é o grande desafio que eu falo, música para mim é o lance do vendedor, por exemplo, um exemplo de ter um vendedor que possa falar dos produtos, seja técnico. Na minha operação, eu tenho quase 60 produtos. Né? Se você olhar a Lynx como um todo, são mais de 36 PDVs, soluções diferentes. Né? Então, é muito difícil você conseguir com que o profissional ele consiga falar com propriedade de todo esse portfólio que ele, né, transaciona no dia a dia. Mas aí a gente busca aquilo que é as soluções menores, aquilo que é o cross-sell, aquilo que é o mais complexo, já tem uma equipe preparada para isso. Aquilo que são soluções mais simples, aí sim a gente vai nessa linha de buscar com que ele tenha esse discurso, que ele tenha esse conhecimento. Mas, resumindo, hoje é um investimento dentro de casa. Né? Leandro, puxa alguma coisa? Sim. Puxa, na Akamai também, enfim, devido às mesmas dores, né, achar profissionais é um desafio constante e uma necessidade constante, né? Porque, como todo mundo falou, como o mosca branca é o mais procurado, obviamente que danças das cadeiras acontecem, né? Mas é interessante também que a gente criou uma cultura interna também de horizontalizar a informação técnica, né? No sentido que, cara, o nosso VP comercial mesmo, ele tem discussões aprofundadas técnicas, eu acho isso maravilhoso. É um desafio localmente, né? Colocar isso também para o nosso time comercial e tudo mais, porque o que acontece, né? A tecnologia, a natureza dela é ficar cada vez mais complexa, né? E você conseguir fazer isso se refletir nas pessoas é um desafio constante, né? Mas é um novo negócio, é um novo modelo de profissional de negócios e de profissional de tecnologia, né? É a mistura dos dois. Eu digo que a gente quer ter mais fundadores de Apple, né? O cara que sabe, não é verdade? O cara que sabe vender e também sabe de tecnologia, de inovação e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que como a demanda está aí, né? É cada vez mais natural também as pessoas se aculturarem dessa forma. A gente procura reforçar essas coisas na Akamai, né? Foi desafio para fazer esse setup que a gente fez lá, não é fácil. Total. Mas a gente vem colhendo os frutos. E outra coisa também na área de growth, não de tech, mas na área de growth, os líderes têm que, 10%, todo ano, 10% do time tem que reoxigenar. E isso faz com que carne, né? Exato. Você voou, bati meta, tudo. Não, mas tem que
tem que oxigenar o time para as pessoas entenderem qual que é o próximo passo, o que eu preciso fazer e não entrar numa zona de conforto, né? Acho que esse é um papel importante para você, quando o Mosca Branca vê e admira as pessoas do lado, ele não vai querer pensar 3 vezes antes de sair. Exatamente. Sim. Legal. Bom, pessoal, a gente veio para um lado de cultura e de pessoas que eu acho super legal, mas falando um pouquinho de infra também, assim, Daniel, vocês na Infracommerce, vocês fizeram uma migração um pouco diferente do que a gente tem visto no mercado, né? Vocês estavam na nuvem, cloud pública e várias nuvens, e estão migrando parte da operação aí para, principalmente o core da operação, para cloud privada, né? Por que vocês resolveram fazer isso? Assim, eu acho que talvez, num primeiro momento, as pessoas devem olhar para isso e falar, ué, né, cara, estranho, né, cara? Que maluquice assim? é essa? Cara, assim, não tem segredo, até talvez a gente vai seguir um pouco nessa linha, mas cada vez mais a gente é espremido por custo, né? O meu cliente, ele me pede desconto, eu peço desconto para Lynx, eu peço desconto para Vertex, a gente fica nesse lance de descontos. Chega uma hora que a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Na questão de cloud, cara, quando eu assumi, tem 1 ano e 3 meses ali a Infracommerce, a gente estava em 5 clouds públicas, então assim, todos, parece que tinha contrato com Azure, tinha contrato com Huawei, tinha contrato com GCP, tinha contrato com todo mundo. E o que acontece? Você acaba não tendo um contrato bom, e mesmo quando você tenta migrar tudo para uma cloud só, o nível de desconto que você vai ter não é o que você precisa. Quando a gente foi para a cloud privada, qual é o grande ponto? Quando eu estou pensando em RP, quando eu estou pensando em WMS, quando eu estou pensando no MS, que eu tenho 100% do controle do acesso, que é um pouco do mundo aqui de Lynx, talvez um pouco diferente de Vertex, que Vertex, cara, você não sabe quantas pessoas vão estar acessando hoje, né? Faz uma promoção na China, alguma coisa do tipo, agora que a galera está começando os primeiros dias do mês ali com promoções, você não sabe o volume de acesso. No meu lado, eu sei quantos coletores eu vou ter ligado nos meus 3 centros de distribuições hoje. Eu sei quantas pessoas de CS vão estar acessando o meu CRM. Então, assim, eu tenho esse domínio. Então, eu consigo dimensionar exatamente o que eu preciso para o meu volume. E daí, com isso, cara, os data centers, eles aprenderam, eles vieram também eles precisam vender também, então eles reduziram a margem deles, provavelmente. Então, quando a gente compara a cloud privada com a cloud tradicional, a cloud privada, no meu caso, de RP, de WMS, de OMS, eu consegui uma redução de mais de 50%. Dentro de casa. Sim. É caso a caso, né? Exatamente. Mas assim, fiz isso tanto com Infracommerce, sou advisor de uma outra startup, a gente também conseguiu a mesma coisa. Então, assim, eu acho que agora a gente vai partir para um outro momento das clouds pensarem também em reverem tabela. Porque é isso, tipo, cara, tá tendo uma migração para a cloud privada agora. Eu converso com os outros CTOs, os caras, cara, a gente também está estudando, porque é onde a gente vai conseguir redução de custo. Não tem jeito, né? Pensar um pouco fora da caixa, não dá só para bater em desconto. Beleza. E aí tem, eu acho que essa tendência, mas tem uma outra tendência também de IA, né? Assim como cloud lá no começo, beleza, barato. Agora vem IA, beleza? Será? Já é caro, mas tem uma parte subsidiada aí, como é que vai ser no futuro? Depois que todo mundo estiver usando, como vai ser? Como que vocês têm olhado para isso também, assim? Tipo, ser future-proof na estrutura, sabe? Principalmente no que diz respeito ao custo. Quer começar aí? A gente vem fazendo vários experimentos, né? A gente olha tanto o lado produtivo, né? Como o Vidal comentou, pô, um dev ali e que tinha uma produtividade, a partir do momento que ele usa uma ferramenta, e a produtividade vai, né? Acelera 10 vezes. A gente começou olhando a parte de dev, usando muito na questão de qualidade, né? Que para a nossa indústria, para a minha indústria, é algo muito crítico, né? Você ter casos de teste, manter os casos de teste, evoluir em casos de teste. E aí tem dado, assim, fez um salto assim, em modelo e gestão, então a gente está ganhando muito nisso. E a gente vem fazendo agora aquilo que eu levo para o meu cliente, né? Que é a questão de dar produtividade para o meu cliente. Na questão do desenvolvimento em si, a gente vem fazendo vários testes, usando várias ferramentas, mas aonde a gente mais está investindo é levando a solução para o nosso cliente poder ganhar na sua operação. Né? Então, aquilo, né? O processo de compras poder ser todo otimizado, o processo financeiro, vendas, né, na loja, né, o quanto ele pode ganhar com as soluções. Então, a gente vem com vários projetos, com várias squads, para que a gente possa levar para o nosso cliente um ganho operacional. Boa. Lá a gente tem até meta de, por exemplo, no meu time, se para
responder uma RFP se usou AI ou não, entendeu? O time tem que fazer aquilo parte do dia a dia. No time de engenharia já se usa naturalmente há um tempo e no nosso time também. E como produto, a gente tem tanto a parte de recomendação, a parte de busca com resultados bem legais, com alguns clientes que são os early adopters, né? Tem um caso bem legal com a Casa e Vídeo, que eles economizaram 75% do atendimento deles, eles otimizaram usando a nossa solução de atendimento via WhatsApp. 95% de retenção de resposta. Então, ele aumentou muito. Aqui é um caso real que a gente fala muito de AI, né? Foi com a UN? Com a UN. Com a UN, eu estou usando ele também. Cara, a retenção de bot, a gente subiu algo em torno de 30%, 40%. A gente está batendo 85% de retenção com a UN. Exato. É bizarro, é lá muito boa. Eu estou falando porque vai ser divulgado público o caso e compartilhado os dados, mas é um pouco do que a gente quer trazer, né? Casos reais do que a AI para o varejo traz na prática, ou em eficiência, nesse caso aqui de atendimento, de recomendação, aumento de conversão, então aumento de venda, e de otimização para o nosso cliente. No Vertex Day a gente lançou os agentes, a gente lançou o primeiro agente, que é o agente de Analytics, de a pessoa hoje acessar o admin já é botão, né? Nossa visão é que em 2029 o admin da Vertex não vai ter mais botão, vai ser uma interface parecida com linguagem, com LLM, para ele perguntar como está minha venda hoje. Esse é o que a gente já lançou, né? E ele vai falar, sua venda tá, qual que são os meus produtos mais vendidos? Qual produto mais vendido da minha curva A? Qual produto eu estou com baixo estoque que deve acabar hoje? E ele já responder. Então, vários agentes vão surgir ali na hora de gerir a operação. E essa é uma aposta, a gente começou com esse de Analytics, vão ter vários outros. O ecossistema vai criar outros em cima da Vertex também. Então, essa é a nossa visão. E aqui um exemplo prático de algo que já foi usado, vem funcionando e ajuda o varejista a economizar com saque, que hoje é uma linha pesada. Boa. Na conversa passada, né, Leandro, a gente até conversou bastante sobre isso, inovação versus custo e segurança, principalmente, né? Beleza, eu não posso fechar muita porta, eu tenho que estar seguro, mas eu também tenho que dar espaço para o cara inovar, e aí um equilíbrio que tem que ser feito todos os dias ali. Eu digo que é uma gangorra de 3 ou 4 assentos, eu acho, né? Que a gente tem que equilibrar tudo, né? Especialmente para o varejo, puxa, todo mundo aqui sabe, a questão de custo e redução de custo, principalmente, né? É um fator decisivo, né? Hoje, cenário Brasil, inclusive, né? Eu acho que esse é um fator decisivo. E aumentar a produtividade através da IA cara, não é mais uma necessidade, é uma obrigação, eu acho, né? E aí, como resposta nesse ponto na Camai, né? Enfim, naturalmente, a AI já permeia todos os nossos produtos de segurança, desde da solução anti-bot, até a solução para APIs, inclusive, para tanto conhecer como identificar, né? Quais estão sendo atacados, outro ponto que é um desafio para todas as empresas, né? E a gente tem investido cada vez mais, né? E temos uma solução já para colocar guardrails na LLM, na IA generativa que eu coloco na rua. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo, porque o desafio da inteligência artificial é como você, enfim, obtém todos esses benefícios e se mantém seguro. Porque você aumentou a sua superfície de ataque, né? Enfim, e os ataques se tornaram muito mais fáceis. Basta uma pessoa falar, ou basta uma pessoa... AI para montar ataque, né? Exatamente. E o ataque ele não é mais nem técnico agora, né? Eu posso agora tentar enganar a AI para alucinar e me dar a conta do Fábio, entendeu?
né? Ou a conta corrente da Infracommerce. É isso que está em jogo hoje, né? Então eu vejo que não é mais nem técnico a coisa, né? Passa por isso, né? Passa por o que a gente chama de NLP, né? De Natural Language Processing. E você assegurar, né, que nem o output que a IA vai dar vai causar algum prejuízo para a empresa e nem o input também vai provocar, enfim, algum tipo de estrago, é de suma importância, né? Então, nesse ponto, eu acho que é por isso que eu digo que é uma gangorra de vários assentos, né, gente? Então, a gente conseguir equilibrar essas coisas todas eu acho que é o grande desafio e, enfim, ter soluções também que sejam potentes o suficiente para entregar esse tipo de coisa é extremamente necessário. Aí me assusta, cara. Aí me assusta. A gente está começando a matar, né, galera de saque. Primeiro emprego de um monte de gente, né? O que é o padrão. O N, cara, você sobe, retenção de bot e tal, não sei o que lá. Daí agora a gente vai começar a pensar no próximo ponto. Cara, o que eu tenho no meu time aqui de CS que eu consigo otimizar? Como que eu reduzo 50% do meu time? Isso todas as empresas estão fazendo. Então, assim, a gente está saindo do padrão, daí a gente começa a trabalhar em cima do que cada empresa faz. Então, tipo, isso acho que vai ser difícil produtizar. Tipo, cara, imagina todo varejo tem área de planejamento de demanda. Você tem lá, cara, Pão de Açúcar, você tem Marisa, todo mundo tem 30, 40 pessoas. Cara, aquilo ali vai virar 5, 4 com IA. Com Quantic, então? Para onde vai? Cara, assim, o que vai acontecer? É um negócio que, tipo, eu comecei a pensar, porque, cara, cada hora a mais todas as empresas estão reduzindo. Eu tive uma conversa muito boa com o Theo Orozco, lá da TOTVS, dia desse, sobre isso, assim, que ele estava falando da visão dele, né? O lado mais poliana de que a sociedade vai mudar, aquela coisa toda, e a outra que toda empresa reduzindo 20% de todo o quadro. O que vai acontecer quando todo mundo mandar 20% das pessoas para a rua? Não só 20, eu acho que vai bater até 50, mais. 60, sim. Exatamente. Mas aí, voltando na conversa semana passada, né? A gente teve um papo legal ali que foi também de pensar que a nova geração pensa a inteligência artificial como copiloto, não como não como resolução de problemas. O cara que resolve o problema. Como potencializador, né? Potencializador. Já nasceram com esse pensamento. Então, talvez seja um futuro próximo aí que talvez seja melhor do que a gente, sabe? Sem dúvida, né? Vai ser diferente, né? Exato. Vai ser diferente. A gente acredita muito que, por exemplo, marketing daria para otimizar muito mais, entendeu? Sim, tem muito dado hoje que, se você com a AI conseguiria melhorar e agilizar as decisões e as mudanças de apostas que você está fazendo de campanha. Que a nossa cabeça, a nossa geração... Mas alguém tem que dar o drive para aquilo. Sim, então, eu acho que é igual, sei lá, em 2005, que você ia entender o que a internet com influenciador e gerador de conteúdo ia ser. Um monte de gente hoje, uma profissão que hoje cresceu muito. Demais. Tem um monte de gente que e ganha muito dinheiro. E isso fez o mercado criar uma fonte de renda que lá em 2005 ninguém aqui ia falar, não, vou ganhar dinheiro só com o celular na mão e com o Instagram. E hoje em dia um monte de gente ganha. Com a AI, eu acredito que vai ser algo na mesma linha. Vão surgir novos postos de trabalho. Você crê que vão surgir novas profissões. Acredito nisso também. Mas a fala do Alex do jeito da semana passada, fica o link aqui embaixo também para vocês assistirem, era muito na linha de que a gente, né, nossa geração, a gente entra na IA para ela fazer alguma coisa para nós. E a geração mais nova acaba sendo essa. Não, eu vou usar a IA para me trazer respostas mais complexas ou para me fazer pensar melhor. Se está certo ou errado, não sei, mas é a linha de raciocínio dele. Mas na semana que vem a gente também vai ter uma mesa de saúde aqui e que a gente vai trazer o CEO da Sami Saúde, que ele vai contar um caso muito legal lá, que ele fez um hackathon, e quem ganhou o hackathon foram os menores aprendizes. Caramba, muito por conta dessa linha, de que, putz, eles sabem usar a inteligência artificial como ela deve ser, sabe? Deu um pau no P&D, assim. Então, acho que tem muito essa coisa, sabe? Eu acho que é legal a gente olhar para a turma nova que está chegando aí e ver a forma como eles estão pensando, né? E a partir dali, né? Que eles partem, né? Mas eu compartilho do Vidotti, assim, o receio, o medo é enorme. Não só nessa questão de posto de trabalho, mas você já vê hoje pessoas usando a IA como psicólogo, como médico. Demais, psicólogo demais, é verdade. O IA, né, sendo psicólogo da pessoa. É um risco absurdo.
Realmente, Demais, cara. a gente A tá responsabilidade numa nossa linha, é grande, assim, que né? a gente não sabe onde vai chegar. Isso é uma conversa pra gente ver onde nós vamos chegar daqui a alguns anos. Ano que vem vocês estão de volta pra gente Vamos ver, onde a né? gente foi. Qual que é o saldo? Tem uma outra coisa também, assim, principalmente você, Vidotti, a gente comentou aqui, né, de você inovando em vários aspectos aí, né? Buscando a mosca branca até o fim ali para ter esse cara com você, voltando para on-premises. E tem uma coisa que talvez eu nem deveria falar aqui, porque são 4 soluções aí que todo mundo usa, mas você está buscando novas soluções fora do padrão aí também, né? Como que tem sido essa sua busca e esse experimento por soluções que às vezes não são aquelas top of mind, assim, no mercado? Não são, não são. E de novo, cara, E aí o assim, risco disso também, né? Não sei, de segurança ou de, sei lá, até de comunidade que vai suportar essa solução. Como que você pesa esses pontos todos? de novo, a gente tem que ir dentro pensando, cara, em margem para o cliente. Então, assim, a gente, no nosso ecossistema, a gente está super espremido, né? Então, e daí a gente até brincou, poxa, a solução XYZ é cara, né? Então, que nem ele falou, cara, pô, VTEX é de graça. Não é de graça, tem seu custo. Mas eu concordo que tem o seu valor, não tô aqui desmerecendo. Só que a gente pensando como infracommerce, a gente também tem um time técnico lá dentro, e do jeito que a infracommerce cresceu, foi só com as melhores soluções do mercado, pensando, cara, em tudo. A gente trouxe ali para a CRM uma solução open source da Noruega, Odoo, não sei se vocês já ouviram falar. Cara, assim, a implantação e a troca dos sistemas, sempre você tem aquele soluço no primeiro mês, mas como a gente tem muito cliente, a gente consegue testar um cliente, alinhar com o cliente e aplicar o desconto para aquele cliente, a gente vai fazendo as migrações ao longo de alguns meses, né? Mas assim, a redução foi absurda, né? Frente ao que eu pagava para um dos principais players de CRM, porque eu estou pagando hoje, deu 85%. Então assim, cara, quando você olha para a tua DRE, é absurda, né? Cara, qual é o seu time de desenvolvimento hoje? Cara, eu mantenho só um engenheiro olhando para isso. Por quê? Porque você tem uma comunidade que gira em torno do open source. Então assim, pensa em colocar isso em outras coisas? Cara, de novo, ou todo mundo pensa em... Para mim, tem uma linha muito forte que é ou as soluções, né, os provedores de tecnologia repensam, que nem data center repensou. E aqui eu estou provocando muito vocês, porque vocês têm a margem de vocês, e claro, enquanto tem cliente, tem, mas eu acho que vai acontecer uma demanda, e de novo, são poucas empresas que conseguem fazer o que a Infracommerce está fazendo também. Porque você precisa ter um capacity técnico dentro de casa muito grande. Mas a gente está olhando para fazer essa evolução de mais, principalmente do que é core da operação, né? Cara, RP que você não muda, que você consegue se blindar muito mais, o WMS. Então, assim, essas soluções, a gente continuar uma migração dessa para uma redução como essa tem sido de custo, assim, porque quando a gente vai abre um bid para qualquer empresa, pô, vocês vão conseguir isso. Cara, consegue porque é uma solução open source, né? Então, então, assim, a gente está indo muito para esse caminho, justamente pensando, cara, eu estou sendo drivado pelas minhas marcas de um lado, cara, eu preciso encontrar soluções aqui que eu consiga entregar o mesmo nível de excelência, custando muito menos. E a equipe, como é que fica na hora que você pega uma solução nova assim, putz, mexeu ali no... A equipe interna vibra, né? Sim. A equipe, por quê? Porque o que o engenheiro quer, cara? O engenheiro quer desafio, entendeu? Quando eu cheguei para o meu arquiteto, meu head de core operation, falei, cara, a gente vai ter que migrar o CRM. E, cara, a gente não vai gastar, assim, o open source. E eu joguei isso para eles. Cara, uma semana depois eles me vieram com uma lista com 10, cara, com comparativo, usaram o IA para fazer esse comparativo. Cara, tá aqui, Vidotti, tem 10 soluções, cara, a mais usada hoje é essa, você tem essas daqui e tal, abrimos bid com todos, Dynamics, Salesforce, Freshworks, cara, ninguém bateu nem de longe o pricing. E, cara, solução igual, entendeu? Então, assim, o time interno, quando a gente montou o time Squad e tal, pô, cara, a galera vibra, porque é uma coisa totalmente nova. Então, assim, oxigena o time interno para isso. Vocês entendeu? concordam nessa linha? Então, eu O acho Carlos que... vai ser contra. Não é só uma questão de ser contra. A gente vê, no passado teve muito desses movimentos das empresas criando seus labs e tudo mais, mas na grande maioria as pessoas acabam, né? Não estou falando que é o caso aqui do Vidotti, não pensando no custo de propriedade, né? Porque uma coisa é normal eu pensar naquilo quanto eu preciso investir para ter aquilo. Mas o quanto eu preciso investir para sustentar aquilo, para evoluir aquilo, né, para manter aquilo atualizado, porque demandas vêm a todo momento, né?
Então, eu vejo que existe um espaço hoje no mercado para isso. Tem empresas que têm o know-how de tecnológico, está no DNA da empresa, mas tem muitos que querem se aventurar nesse sentido, né? E pecam muito na questão de olhar só o investimento inicial. E esquece toda a jornada que ele precisa para sustentar aquilo, né? E acaba que a hora que ele olha, se ele fizesse o dever de casa, olhando o custo de propriedade na visão de longo prazo, muitas vezes a conta não fecha. Aqui no TD não a é gente... só questão financeira, né? Não, aqui no TD a gente tentou ser inovador uma vez aí e pegamos uma ferramenta que ela dava umas baleadas de vez em quando, todo mundo parava. e aí você fica parado, né? E o custo da equipe inteira parada por horas enquanto a ferramenta estava ali deixando você na mão, né? Mas eu acho que a inovação ela tem sim um custo, né? E um risco envolvido, Sim, né? sim. Mas ela sempre vai ser necessária, né? Para a evolução do negócio, né? Para, enfim... Volta na sua balança, né? Exatamente. Colocar as coisas, né, na própria camaia, assim, gente. Tanto em produto em empresas que adquirimos, nem sempre deu certo. Não é verdade? Mas a gente aprendeu com isso também e aumenta a resiliência, né? Então, acho que a gente saber aproveitar esses benefícios para alavancar também a empresa como um todo é extremamente necessário, né? Acho que eu concordo com o Cláudio. É muito difícil, quando você monta um lab, é legal, mas e depois manter dev motivado, acho que é o principal desafio. E é algo, não está num preço, num DRE, entendeu? Você não está lá, o custo de manter o dev motivado. É manter esse time, e esse time, daqui 3 anos, muda. Sempre o que chegou vai olhar e falar: ih, esse código eu preciso refazer do zero. E aí, qual o custo para fazer do zero? Qual que é o custo para refazer do zero? Que você poderia estar investindo em coisas que são de fato diferenciais para a companhia e aqui trazendo para o mundo de varejo e indústria, para o cliente dela, né? Então, o que ela poderia de fato investir que iria mudar o ponteiro de receita da empresa ou de experiência do cliente dela, que aumentaria a recorrência, etc., e não investindo em algo que é commodity. A gente viveu isso nos últimos 3 anos, caras que inimagináveis que para o mercado, né, não para a gente da Vetex, mas para o mercado, que iriam usar uma plataforma de mercado como a gente, uma Americanas, por exemplo, entendeu? Porque normalmente chega numa situação onde não, agora eu preciso ir olhar só custo, né? E a solução que tinha dentro de casa versus o que a gente já tem, a gente consegue evoluir e ser muito preciso e cirúrgico no que são as apostas certas para, com um único software, uma única aplicação, atender mais de 2.500 clientes em 43 países diferentes. Quando o cara está desenvolvendo dentro de casa, ele quer botar no ar, ele quer botar o projeto no ar, subiu, ganha o bônus e depois, daqui 3 anos, vem alguém que tem que refazer. E acho que aí é onde fica o famoso custo oculto, que poucas pessoas olham. Verdade. E, infelizmente, talvez algo do ser humano, quando as épocas de vacas gordas, não liga. Só vai olhar para quando precisa apertar custo, acho que é melhor eu fazer fora, né? Então, nem que seja pontos que são commodities de mercado, eu pego de fora e o que é o meu core eu mantenho dentro de casa, entendeu? Como a gente fez também com a Fast Shop, entendeu? Então, tem vários cases assim e barreiras paradigmas que a gente vem quebrando para mostrar que tem várias, você consegue ser mais eficiente, economizar, pegando soluções de mercado e focando o teu time de engenharia no que é de fato o core do teu cliente. Né? Perfeito. E tem um ponto interessante que o Fábio colocou também, né? Que as escolhas, né? Elas sempre vão existir. Mas no varejo, eu acho que elas são mais desafiadoras. E aqui, como todo mundo tem cliente no varejo, acho que vocês vão me entender, né? A pressão dos nossos clientes é outra, né? Então, assim, se você não tomar decisões que se reflitam em tornar os nossos clientes mais capacitados de saúde financeira mesmo, né? Ou com redução de custo, ou com ganho de revenue para eles e tudo mais, isso acaba não valendo a pena, porque, de novo, se eles não verem essa retroalimentação, né,
grande chance de você ter um desafio grande para renovar o contrato. Que aí entra no ponto até do retail media, né? Como uma forma também de você rentabilizar melhor o negócio do cliente. Nosso tempo já está estourado, mas puxando esse ponto até do retail media e pensando um pouco para frente, assim, de inovação de produto, trago a pergunta do Leandro, né? Deixa que você jogou na mesa aí, né? Como que vocês têm trabalhado o produto, inovação, novas features para poder fazer com que esse cliente veja cada vez mais benefício em continuar com vocês? Aqui, como eu comentei, a gente vem acelerando muito B2B. Nos 3 anos, eu fiquei em 2020 até 2023 nos Estados Unidos, a maioria dos nossos clientes lá, a gente colocou live, eram do mercado B2B. Isso vem acontecendo aqui no Brasil também. É um mercado que vem se digitalizando, o B2C se digitalizou há muito tempo, mas o B2B hoje ele ainda fica ali através dos representantes que ter a sua carteira de clientes, etc. E as indústrias já viram que aqui tem um espaço para tanto obter dados, quanto ganhar eficiência e oferecer um melhor sell-in também para o meu cliente através de tecnologia. O Omnichannel, que é acho que a integração de todos os canais, parece que já é assunto do passado, mas até hoje tem... Poucos fazem direito. Exatamente, poucos fazem direito, falou bem. E de retail media, essa linha para o varejista usar se tornar, não depender igual ele depende do Google, né, para trazer da Meta para trazer tráfego. Ele vai ter o tráfego e ele vai se tornar o canal de oferecer isso para quem quer fazer publicidade dentro do site dele, que tem milhões de acessos, né? Não só no site, mas nas lojas físicas também. Então, aí onde a gente vem fazendo essas apostas, tem a parte dos agentes, a parte de atendimento, através de AI, que a gente adquiriu a UN, tem aqui na mesa cliente que usa e deu o testemunho aí. Então, acho que esses são os principais pontos aí que a gente vem investindo nos últimos anos e ajudar os nossos clientes, porque se eles ficam apertados, é um win-win a relação da VTEX, né? A gente cobra um modelo de take rate, se o cliente não vende, a gente não vende. Então, é uma parceria mesmo, e que a gente tem o nosso time que está lá falando o que temos de solução e o que não está bem implementado, o que ele poderia implementar, ou através de soluções da VTEX ou através do nosso ecossistema. O que ele poderia colocar que ajudaria em receita e redução de custos. Perfeito. Vocês na Lynx? Do nosso lado, a gente faz tempo que investe nisso e antes muito no mundo do digital, né? Fizemos várias aquisições, Nemuca, Ord, Shopback, são várias empresas buscando isso. E agora o que a gente está fazendo é levando isso para o mundo físico, né? Como eu citei, parte com IA, que é para o próprio vendedor ali, para a operação de loja e até mesmo para a relação direta do consumidor, né? Então, self-checkout, por exemplo, é um espaço que pode ser amplamente explorado. Hoje tem operações nossas, clientes nossos, que 30%, 40% do tráfego dele na loja física já acontece no self-checkout. Né? E você tem todo aquele espaço ali, como sensibilizar o cliente, como impulsionar, otimizar a oferta para aquele consumidor. Então, isso é o que a gente vem fazendo hoje, levando esse tipo de soluções aos nossos clientes. Perfeito. E vocês? Cara, a gente está muito focado, tem muito trabalho em cima de IA para a gente olhar cada vez mais os nossos números, né? Então, cara, o nosso OTD, o nosso TIF, o nosso CAR. Então, como a gente entrega o full commerce para o nosso cliente final, o que a gente está olhando dentro de casa, eu preciso, nesse momento, garantir os meus indicadores no menor custo possível. Então, assim, a gente está olhando muito para isso. A gente está revendo 100% dos processos e colocando a gente em 85% deles, né? Então, a gente tem um plano muito forte para os próximos 18 meses para a gente cada vez mais entregar, saber, cara, qual pedido pode atrasar. Então, assim, porque algum pedido vai atrasar. Se esse pedido pode atrasar, o que eu posso fazer para ele não atrasar? Então, esse é o nosso mindset agora. Nenhum pedido pode ser atrasado, ou se ele for atrasado, eu preciso saber antes. Então, assim, e a gente tem inúmeros pontos de controle, desde do momento que o pedido é feito na VTEX, cai no meu RP no Millennium, até quando eu entrego uma transportadora, quando ela vai me entregar, ela precisa me passar cada vez mais pontos de controle. Então, o nosso mindset... O que a gente está olhando para agora é isso. La ordem perfeita.
Boa. E, Leandro, dá um spoiler aí do que tá por vir na Camai. Tem sempre lançamentos, né? Tem. Sempre tem umas coisinhas, né? Não, legal. Bom, a gente acabou de lançar o Fire for AI, que são esses guardrails, né, que comentei um pouquinho, para LLMs expostos para o cliente final, né? O que é muito interessante, gente. Então, muito interessante e necessário, né? Do ponto de vista de cobrir essa superfície de ataque que é super nova, né? Um spoiler, que é bem spoiler mesmo. A gente vai lançar uma solução de inferência de IA também, como plataforma, né? Eu vou até aí. Então, enfim, 25, 26, mas são essas, acho que essas são as principais novidades. Aí tem muita coisa interessante também acontecendo de inovação nos nossos produtos mesmo, como Guardcore, usando nosso produto de proteção de infraestrutura, usando AI também para identificar os ataques e já tomar providências sobre aquele ataque em forma de bloqueio e tudo mais, né? São esses pontos. Boa. Bastante coisa com AI, né? Também, de novo, né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está super estourado no tempo, mas se você quiser continuar a conversa, estamos deixando aqui os LinkedIns de todos os 4 junto do vídeo para vocês acessarem, também das empresas, né? Para vocês acessarem e conhecerem mais das soluções. Os agradeço demais aqui o Leandro Martins, Fábio Schmidt, Cláudio Alves, Daniel Vidotti. Brigadão pela conversa. Obrigado a você. Valeu demais, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta com mais Innovation Hub Show. Valeu, pessoal.